Fala pessoal, beleza? Bom, estamos de volta aí com os projetos Docker em Kubernetes, tá? Mas hoje aí especificamente Docker. Bom, eu quero falar hoje sobre imagens distroless, tá? Desde que eu postei aquele vídeo falando sobre multistage Docker e também logo na sequência eu postei aí o vídeo falando sobre scan de vulnerabilidades, começaram a me perguntar aí sobre fala sobre as imagens distroless tal, quase não tem esse conteúdo em português tal. Então eu resolvi aí estar falando aí sobre imagens distroless hoje aí, tá? Então assim, existem muitas vantagens e desvantagens de se usar o distroless, tá? E eu vou falar delas no final, tá? Bom, vamos para a tela, tá? A primeira imagem aí que falaram para mim, fala sobre tal imagem, tá? Então aqui, ó, no site aqui do Docker, tá? Site oficial do Docker, essa imagem aqui, ó, Scratch, tá? É uma imagem distroless que tá lá, tá? Pra gente usar. Tá, então, beleza. Vamos começar aqui a brincadeira. Aqui, tá? Bom, eu tenho aqui esse Dockerfile aqui, ó, ele está renomeado com esse nome estranho aqui, porque eu vou fazer um negócio diferente aqui e tal, e depois vocês vão entender aqui qual é que é, tá bom? Bom, vamos lá. Então aqui, ó, para usar a imagem Scratch, eu sou obrigado a fazer um multistage build, tá? E como que eu faço esse multistage build, tá? Então tá aqui, ó, estágio 1, tá aqui, tá? Ó, onde eu crio aqui, né? Eu uso o Node, o Alpine, né? Como um builder, crio a aplicação, né? Instalo aqui as dependências aqui do Node e tal, e tá tudo copiado dentro desse container. No segundo container, eu já estou usando aqui a imagem, aquela lá, a Scratch, tá? A imagem Scratch, tá? Vou criar aqui um ambiente aqui, aliás, um diretório aqui para minha aplicação. E aqui eu vou copiar o runtime, tá? O runtime lá do Node, tá? De onde? Lá do builder, ó, vou copiar daqui, tá? Ó, daqui para cá. Então eu estou copiando de um para o outro, ou seja, eu estou copiando aqui tudo que eu construí aqui para cá, tá? Só as dependências, aliás. Aqui é só o runtime e aqui as bibliotecas. Ah, mas como que eu sei qual que é a biblioteca? Bom, vamos lá. Eu usei aqui o Node, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos executar em modo iterativo esse container. Tá? Então, docker run, né? -it, node 20. Eu fiz uma colinha aqui para poder saber, tá? Alpine. O Alpine não tem bash, então a gente usa o SH. Beleza, ó, já estou dentro já estou dentro, né, do container, tá? Executando aqui, né? E primeira coisa que a gente vai fazer é procurar onde está o runtime. Como que a gente faz isso? Com esse comando aqui, ó, which node. Ele vai procurar para mim, ó, ele vai dar para mim o caminho onde está o runtime, tá? Ó, que é esse caminho aqui, tá? Beleza. Agora eu preciso saber onde estão as bibliotecas, né? As bibliotecas. Então, ó, esse comando ldd e passo esse mesmo caminho aqui do runtime, ele vai trazer para mim as bibliotecas. Ó, tá? Então, quais são as bibliotecas que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho essas bibliotecas e o caminho delas é o usr-lib, tá vendo? usr-lib, né? Ó, tá vendo? Tem duas dentro do mesmo diretório aqui e tem uma dentro do /lib aqui, tá? Então é isso. O que eu precisava saber eu já sei. Posso sair aqui desse container. Voltando lá para o VS Code, tá? Então, foi o que eu fiz aqui, tá? Ó, copiando lá do builder, tá? Builder é esse estágio 1. Eu copiei aqui, ó, tudo que estava nesse diretório para esse diretório atual, que é o runtime do Node, tá? É só o que precisa, só o necessário para rodar a aplicação Node. E as bibliotecas que também são necessárias. Então, ó, copiei lá de usr-lib, tá? Ó, do primeiro estágio para o segundo estágio aqui, ó, tá? Ó, que é o usr-lib, tá? E copiei aqui, ó, /lib para /lib, beleza. E copia lá a aplicação que está lá dentro do app do Builder, né, do primeiro estágio aqui, para a pasta atual aqui, né, o diretório atual aqui. Expõe a aplicação lá na porta 8080, tá? Então aqui, ó, e aí eu coloco aqui para executar o comando aqui, ó,
tá? Chamando aqui o runtime do Node, né? Então eu tenho que passar o caminho todo dele aqui e executar o server.js, que é o meu arquivo local aqui da minha aplicação, que é esse arquivo aqui, tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para o Linux, né? Então, o que a gente vai fazer? Já estou aqui dentro do diretório correto, tá? Então, vamos lá. Docker build, né? Docker build. Tá? No caso aqui, eu tenho que passar o "-f", porque se tivesse escrito só Dockerfile, se tivesse nomeado como Dockerfile, não precisava passar. Mas como está Dockerfile-stretch, aí eu sou obrigado a passar, tá? Porque daí ele foge do padrão, tá? Então ficou Dockerfile-scratch, tá? "-t", tá? Vou chamar de convert v1, tá? E vamos mandar construir essa imagem aqui. Opa, deu uma falhada aqui, vamos ver o que aconteceu. Peraí. Bom, acho que eu digitei alguma coisa errada, mas agora já está indo, tá? Ó, tá construindo aqui, ó. Tá, ó. Cadê o comando aqui? Eu digitei, foi exatamente isso aqui, ó. Docker build, tá? "-f", Dockerfile stretch, "-t", convert v1, tá? Vamos lá, tá construindo a imagem. Prontinho, construiu aqui, tá? Levou coisa de um minutinho aqui, tá? Mas é isso aí. Vamos lá, deixa eu limpar aqui a tela, tá? E, bom, vamos ver como é que ficou o tamanho dessa imagem, né? Docker image. O que eu fiz aqui? De images. Docker image. Beleza. Então tá aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui, tá aqui, ó. Ela é uma imagem, tá? Ó, ficou com 50 megabytes, ó. Ficou uma imagem bem pequenininha, tá? 50 megabytes, ficou bem pequenininha, tá? E, bom, quer ver se ela tá rodando? Vamos lá. Docker run, né? -d, -p, 80, 80, copiar, colar. Beleza. Vou abrir aqui o. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Se tudo der certo, tá lá rodando a aplicação, beleza? Bom, beleza. Essa foi a imagem Scratch, tá? Ela é meio chatinha, você tem que trabalhar aqui com ela, tem que ir lá caçar lá no Linux, caça o runtime dela, volta tal, mas beleza, funciona muito, muitíssimo bem. A segunda imagem que eu quero falar agora é essa imagem aqui, ó, da TeamGuard, tá? Vamos lá, deixa eu puxar aqui antes, explicar mais ou menos aqui, cadê o TeamGuard? Aqui. Tá? TeamGuard é um outro projeto também, tá? Ó, ela tem várias imagens que já estão preparadas, ó, tá? Para a sua aplicação, tá? São imagens distro-less também, tá? Ó, mas ó, tem ó, para C, Go, Laravel, tá vendo? Node, PHP, Postgre, Python, tá vendo? Ruby. Ixi, tem uma porrada de coisa aqui, tá? E como que a gente usa, né, a imagem, a TeamGuard, né? Deixa eu só isso aqui, pronto. Como que a gente usa o TeamGuard? Ele tem aqui, ó, ele já tem aqui um exemplo de Dockerfile aqui pra gente, tá? Ó. Então, né, é só um exemplo aqui, você pega e adapta, logicamente, pro seu, né, pro seu caso, obviamente, tal, mas tá aqui, ó, tá? Esse aqui é o exemplo deles aqui, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui no VS Code, tá? Ó. Então, ó, tá aqui, tá? Ó, tem que usar esse caminho aqui deles, ó, que é o TeamGuard, né? Deles aqui, ó. Esse caminho eu peguei daqui, tá? Ó. Aí tem que criar esse env aqui, tá? Ó, porque ele mesmo já cria pra gente, vai criar pra gente aqui todo o ambiente para rodar a nossa aplicação aqui, tá? Ele vai criar até, inclusive, vai criar um usuário Node, vai gerenciar ele, bem legal, tá? Aí criou a pasta da aplicação, tá aqui, tá? Aí, ó,
aqui eu já coloco o ch1 aqui, ó, node e tal, tá? Para copiar aqui as dependências, né? Ó. Rodar o npm install, tal, tal, copiar tudo que foi feito aqui para o diretório atual e expor também na porta 8080 e executar o comando server, tá? Só server, no caso, ele não precisa colocar aqui, normalmente você precisa colocar node junto aqui na frente, né? Você precisa colocar assim, mais ou menos desse jeito aqui, ó, node, tal, né? E aí o server. Esse aqui não precisa, tá? Esse aqui já, peraí, pronto. Esse aqui, a imagem, a TeamGuard não precisa, tá? Só executar o server JS aqui, ele já reconhece, tá bom? Bom, vamos lá então executar essa imagem aqui, construir essa imagem aqui. Vamos para o Linux, né? Bom, vamos lá, ó. Docker build, tá? Mesma coisa, vou ter que passar aqui o "-f", por causa da mesma coisa que eu já expliquei antes, tá? Não tá padrão. Então, ó, aqui ficou Dockerfile traço chainguard. Eu vou, bom, chainguard, tá? Ó, "-t", aí eu vou colocar convert também, só que eu vou colocar versão 2. Opa, versão 2. E bora lá, esperar ele construir aqui. Vamos lá. Esperar construir. Bom, construiu aqui, tá, pessoal? Rapidinho, só que eu dou uma pausada aqui para não ficar enrolando aqui, ficar assistindo tela aqui, porque é chato, tá? Mas bora lá então. Deixa eu voltando aqui para tela. Vamos ver o que aconteceu aqui, né? Image, né? E a gente tem aqui, ó, a versão 2 da imagem da TeamGuard, tá? E ela é um pouquinho maior, tá? Ó, ela é 80 megabytes, tá? Comparado com o Scratch, ó, que era 50, que deu 80, tá? Então, assim, é uma opção? É uma opção. Mas aí depois, no final, você vê o que é melhor aí, tá bom? Bom, vamos lá então agora. Temos mais uma imagem distroless aqui. Essa aqui eu achei bem interessante, que é... Só um minuto. Opa. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Aqui. Deixa eu fechar aqui o... Pronto, ó. Existe uma na própria Google, na Google Cloud, tá? É público, tá? Aqui, ó, você acessa por esse site que esse gcr.io aqui. Ele tem aqui uns projetos aqui também, ó. Tem bastante coisa aqui, ó. .NET, tá vendo? Ó? Java. Vamos ver o que mais temos aqui, ó. Node, né? Que é o que a gente vai usar. Tá? Então tem bastante coisa interessante aqui, vale a pena dar uma consultada aqui, tá? E aí como que fica, ó? Também usa um multistage build, tá? Nesse caso aqui, da imagem Google, no caso aqui, tá? Eu coloquei aqui, ó, o Node normal, tá? Porque é só o estágio 1, tá? Então, ó, vai construir, tá? Da mesma coisa que construiu lá o Stretch. É praticamente é o mesmo código aqui, o estágio 1, tá? Aí, vamos trabalhar aqui no Stage 2, que é o mais importante aqui nosso, aqui, que é o que realmente vai para a produção. Aí, ó, tem que usar essa imagem aqui, tem que usar toda essa imagem aqui, tá? Ó, esse caminho aqui, tá? Aí o resto, mesma coisa, ó. Coloca aqui a aplicação, aí copia lá do build, né? Copia o que foi colocado aqui no diretório para o diretório atual, expõe na porta 8080 e também coloca aqui o comando server.js, tá? Bem simples também, tá? Mais fácil, mais limpo, vamos dizer assim, ter o código mais limpo de todos é esse aqui. E vamos rodar ele para ver se vamos fazer o build dele para ver se dá certo, tá? Build, tá?
Mesma coisa, tá? Não vou ficar aqui repetindo, né? Log build, traço, gcr, tá? Ó, menos T, aí eu vou chamar de convert V3, e bora lá. Opa, deu um pequeno erro aqui, o que eu errei? Às vezes eu erro, eu sei até onde que é, às vezes eu erro porque eu digito errado aqui, sem querer. Mas vamos lá, de novo. Ó, Docker, build, menos F, vou colar aqui para não ter erro. T, convert, G3, ponto. É isso mesmo. Alguma coisa eu digitei errado lá. Nem vi o que é. Docker. Ah, aqui, ó. Ficou faltando o R aqui. Tá? Mas bora lá então. Bom, essa aqui foi aqui, demorou um pouquinho mais para construir, tá? Coisa aí de quase 2 minutos, tá? Mas, bom, bora lá. Vamos ver como é que ela ficou. Tá? Docker image. E vamos ver a versão 3 aqui, ó. Ela ficou. Olha, ela ficou tão quase do tamanho da Scratch aqui, tá? Ó, que ficou com 50 megabytes a Scratch, né? A ChainGuard ficou aqui com 80 megabytes, tá? E a GCR, que é do Google, ficou com 54 megabytes aqui. Ficou bem interessante também usar essa aqui e eu achei o código dela o melhor de todos, tá? O código mais limpo, tá? Mais fácil de trabalhar, tal. Eu optaria por usar ela, tal, mas bom, aí também vai ficar a sua escolha, depende aí do seu projeto, das suas coisas aí, tá? E por último, tá? Por último, eu vou mostrar aqui uma imagem que não é de Historylis, tá? Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui, que é aqui um, um container normal, né? Criando aqui uma imagem normal aqui, ó. Usando Node, Alpine, tá, ó. Tá? Tudo normal aqui, ó. Aqui só vai executar o comando Node e depois o server JS, tá? Mas não é multistage nem nada, tá? É a própria aplicação rodando com a imagem base é o Node, tá? Na versão Alpine aí que se você trabalha com Docker, né, com DevOps, você já conhece o Alpine, já sabe do que eu estou falando. Né? Então vamos só para curiosidade, vamos ver como que fica a imagem Alpine, tá? Então, é Docker build, tá? Menos T, convert, versão 4. É isso mesmo? É. E por que eu não preciso colocar o menos F agora? Por quê? Porque tá no padrão, ó, escrito Dockerfile. Então não precisa nem colocar que ele já vai lá buscar lá o direto lá aqui no meu, aqui dentro do meu diretório mesmo, ele já procura por um arquivo chamado Dockerfile sem nenhuma extensão. Né? Então, como já está padrão, tá, aí não precisa colocar aqui o menos F, que seria o para dizer aonde que está o arquivo, né, que vai construir aqui o Dockerfile no caso. Então, bora lá, vai estar terminando aqui, está terminando já. Vambora. Pronto, ficou pronto. E aí vamos ver o que aconteceu. Não. Vamos lá ver o que aconteceu. Bom, aqui eu tenho a versão 4, que foi feita com Alpine. E olha que interessante, ó. Ela ficou com 78 megabytes. Ela ficou menor do que a imagem ChainGuard. Tá? Então, assim, acho que a menos interessante aqui seria a ChainGuard mesmo, tá? Mas ela ficou aqui, ó. Ficou bem legal. Ficou com 78 MB. Ficou assim, né? Dependendo de quantas réplicas né, da sua aplicação você vai rodar, se você estiver trabalhando com Kubernetes, por exemplo, né, se você tiver bastante espaço lá para rodar, de repente vale rodar aqui a versão com o Alpine, tá? Mas aí, logicamente, vai ter outros critérios aí para qual vai ajudar você a tomar essa decisão aí, tá? Mas o legal é isso aqui, né? Deixa eu só colocar aqui de novo. Ó, agora uma coisa interessante, ó, vou pegar essa versão aqui, né? Ó, uma coisa interessante, vou pegar essa versão aqui, ó. Eu vou fazer docker run, né? Menos t, né? Vou colocar essa versão, tá? E vou chamar o barra bin, né? Barra sh. Então aqui, ó,
eu consigo entrar dentro aqui, ó, dentro do meu diretório aqui, ó. Tá, ó. Tá lá, tá tudo que eu tenho lá construído tá lá dentro, ó, tá vendo? E é isso. Agora, ó, até entrou até os outros Dockerfile que não era para entrar aqui. Eu esqueci de pôr um Docker Ignore, tá? Eu deveria ter posto um Docker Ignore para ele não entrar esse Dockerfile aqui. Aliás, deve ser por isso que a imagem ficou até um pouco maior. Apesar que não. Esses arquivos são pequenos. Mas eu deveria ter colocado um Docker Ignore para não entrar aqueles arquivos lá, tá? Já eu não consigo fazer a mesma coisa, ó, quer ver, ó? Se eu tentar aqui com a versão 1, ó, ele não vai deixar, tá? Se eu tentar também com a versão 2, ele também não vai deixar, né? Não dá, não tem jeito, tá? Mesma coisa, ó, com a versão 3, não tem como entrar, não tem como entrar, tá? Vai dar erro sempre, por quê? Porque agora vamos falar das vantagens, tá? E desvantagens, né? De se usar aí uma imagem, uma dísproles, tá? Bom, vamos lá. Quando você cria um arquivo desse, né? Quando você cria aí os seus containers, espera só um pouquinho aqui, deu só um probleminha aqui. Bom, continuando aqui, quando você usa a imagem dísproles, você tem aí algumas coisas que são vantagens e desvantagens. Por exemplo, ele não tem shell e não tem o bash, né, instalado. Ele não tem nenhum gerenciador de pacotes, tipo o APK, APT, não está instalado. Não tem ferramentas como um cur ou o wget, então também não está lá. Tá? É somente as dependências para rodar a sua aplicação, mais nada. Tá? Então, assim, você não tem bibliotecas instaladas, isso faz. Qual a vantagem disso? Você tem menos vulnerabilidades, né? Você tem menos CVS, né? Que são aquelas detecções lá que eu falei lá no vídeo do scan de vulnerabilidades, tá? Então você vai ter praticamente nenhum tipo de vulnerabilidade aqui no seu ambiente, tá? A imagem vai ser muito menor, tá? Então deu para perceber aí que é menor. A inicialização é mais rápida, tá? Assim, justamente por ser menor, tal, é mais rápida. Bom, basicamente é isso, tá? E algumas desvantagens eu já falei, né? Não tem o shell, não tem o bash, não tem o curl, não tem um monte de coisa lá. Então, isso além de ser uma vantagem, é também uma desvantagem, porque se der um problema, se der algum troubleshoot e precisar resolver, fica difícil, né? Na verdade, fica impossível, na verdade. Não tem como você estar resolvendo aí, tá? Mas aí é aquilo, né? Não é porque tem essa desvantagem que você não vai usar. Não, você pode usar, sem problema algum. Pode usar. E muita gente usa, tá? Aí no mercado aí. Muita gente usa. E funciona muito bem e tal, mas o problema é esse, tá? Na hora de um troubleshoot você vai ter muito problema aí. Se na hora que você estiver construindo a imagem você esquecer de colocar alguma coisa, sem chance, vai ter que destruir e constrói de novo, porque não tem outro jeito, tá? É aquilo ali e pronto, e acabou, tá? Bom, o que eu tinha para apresentar é isso, tá? Eu espero aí que tenham gostado aí de tudo aí do conteúdo, tá? Se tiver alguma pergunta aí pode mandar, tá? Eu vou deixar alguns links aí para vocês, GitHub, tá? Vou ver se eu deixo aqui o link da TeamGuard aqui, da Scratch, tudo aí para o pessoal estar conhecendo aí, beleza? Mas é isso, tá? A imagem que eu queria mostrar hoje aí, né? Eu já mostrei aí para vocês, né? Deixa eu até abrir aqui de novo, né? São aqui esses 4 primeiros aqui, ó. Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó, tá? Essas 4 primeiras imagens aqui, ó, tá? Foi feita hoje aí, foi toda montada aí ao vivo aí, tá? Espero que tenham gostado aí, que tenham curtido, que use, que quiser fazer alguma pergunta pode usar. Se tem alguma coisa mais a adicionar, se acha que eu falar alguma coisa aqui, pode me mandar lá na área de perguntas, tá? E, bom, é isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima.